Com muita alegria, né, a doutora Patrícia Vieira, ela que é lá do cartório eleitoral, que vai tirar aqui algumas dúvidas, porque tem até o dia 6 de maio, para você que tem alguma dívida com o cartório eleitoral, com a justiça eleitoral, para que você possa resolver essa situação. E a doutora Patrícia está aqui para conversar com a gente, eleição chegando, lógico, tem toda uma organização. E eu começo desejando boa tarde e agradecendo pela atenção, como sempre, pela gentileza que a senhora tem em atender a imprensa, em especial nós aqui da Rádio Iracema de Juazeiro. Doutora Patrícia, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, é sempre uma alegria muito grande. E boa tarde, Natan, boa tarde, Pedro, boa tarde a todas as pessoas ouvintes. Pra gente é uma alegria mesmo, a gente fica naquela ano sem eleição, né, ninguém se lembra da gente, mas aí quando chega a eleição, a gente, pronto, agora vamos se lembrar, a gente vai matar a saudade de todos os amigos que estão nos meios de comunicação, que são grandes parceiros na realização das eleições. Bom, doutora Patrícia, primeiro, boa tarde, né, e muito obrigado por disponibilizar o seu tempo de estar aqui conosco, esclarecendo alguns questionamentos em relação a essa eleição de 2026. Muito aguardada, muito trabalho, nós sabemos disso, e agora também com diferencial, né, porque Juazeiro tem um número muito superior de eleitores, mas que há ainda pendências em termos de cartório. Nós temos datas, prazos a serem cumpridos, dentre eles a questão de mudanças de domicílio, logicamente, tem também a questão de algumas pendências, né? Pessoas que optaram em não votar nos pleitos anteriores. Como é que está essa situação e quais são os prazos mais imediatos, doutora? Bem, como você disse, esse ano tem eleição. A primeira coisa que a gente precisa fazer para poder organizar uma eleição é saber exatamente quantas pessoas podem votar. É por isso que tem essa data em que a gente chama de fechamento do cadastro, né? Que esse ano vai ser o dia 6 de maio. A gente está dizendo esse ano porque a gente conta de trás para frente, né? São 150 dias antes das eleições. A gente não pode mais mexer no cadastro. Então, assim, o que é que muda? Quem é que precisa estar preocupado com essa data? Primeiro, aqueles jovens ou aquelas pessoas não tão jovens assim, mas que nunca tiraram o título e que querem votar pela primeira vez. Então, quem vai tirar o título pela primeira vez, que vai fazer o seu alistamento, só tem até o dia 6 de maio. E aquelas pessoas que já têm título, mas que estão com o título cancelado, por qualquer motivo. Geralmente a pessoa cancela o título porque deixou de votar em 3 eleições consecutivas. Então, se o seu título está cancelado porque você deixou de votar por 3 eleições consecutivas ou por alguma outra razão, você tem que procurar o cartório eleitoral. Eu estou fazendo bem esse destaque do cancelamento porque, por exemplo, digamos que eu, Patrícia, não votei na eleição passada, estou com uma multa. Isso eu posso resolver a qualquer tempo, eu não preciso correr para quitar uma multa. O que eu preciso correr é para restabelecer o meu título caso ele esteja cancelado. Então não é qualquer multa. Então tenho uma ausência, tenho 2 ausências, até aí você não precisa correr, mesmo depois do dia 6, a Justiça Eleitoral não para, essas pessoas elas podem ir, quitar esse débito, obter sua certidão de quitação. Então a preocupação é se o título estiver cancelado. E o terceiro caso que tem que correr é quem realmente quer fazer mudança de domicílio. Então não quero mais votar nessa cidade, quero votar em outra cidade, que é a transferência eleitoral, e também tem até o dia 6, porque depois do dia 6 congela tudo. Todo mundo fica parado, você vota onde você votou na eleição passada. Uma outra preocupação que muitas vezes as pessoas têm, doutora, é exatamente aquelas que costumam viajar, trabalham viajantes e tem a questão do voto em trânsito. Como é que isso acontece? Existe um prazo para pedir ou isso é feito no dia da eleição? Explica para a gente, por gentileza. Então vamos lá, essa eleição, a eleição geral, ela tem essa característica, ela permite o voto em trânsito, não é toda eleição que permite voto em trânsito, né? Eleição municipal a gente nem fala sobre isso, mas na eleição geral tem essa possibilidade. Então, se você é eleitor do estado, do Ceará, e vai estar em outro município que não o seu domicílio, você pode pedir o voto em trânsito e você vota para todos os cargos. Se você está fora do seu estado, então eu sou eleitora do Ceará e vou estar, por exemplo, no Rio de Janeiro, então eu posso pedir o voto em trânsito, mas apenas para o cargo de presidente, que é o único cargo que é de nível nacional. E quando é que esse prazo? O voto em trânsito ele pode ser solicitado entre os dias 20 de julho e 23 de agosto. E você faz isso ou num cartório eleitoral, qualquer cartório eleitoral no Brasil, ou então através do Título Net na internet.
Natan, Pois não, Pedro. ontem uma pessoa estava me indagando, doutora Patrícia, a respeito de mudança. Um exemplo, eu voto no Colégio Padre Cícero. Eu quero mudar o meu local de votação para votar lá no municipal. Isso tem que ser feito lá no cartório presencial ou através de um aplicativo Gov, e se pode fazer essa mudança de local de votação? Sim, essa a gente chama de revisão eleitoral, quando eu quero só mudar os meus dados, né? Eu não quero mudar o meu município, eu quero mudar meus dados. Dentre eles, o local de votação. Também você pode fazer, tem que fazer até o dia 6 de maio. E se você tem biometria, você faz pela internet, nem precisa ir no cartório eleitoral. Você pode colocar no site do TSE, né, o autoatendimento ao eleitor, e lá você faz sua revisão eleitoral sem sair de casa. Caso você não tenha biometria, aí não tem que ser presencial, porque quando aqueles jovens principalmente que tiraram o título na época da pandemia, né? Então quem tem o título, votou na eleição passada, mas sem biometria, para fazer qualquer mudança é obrigado a ir presencialmente para a gente poder fazer essa atualização completa do cadastro. Eu vou voltar àquele tema do título cancelado. De repente, como é que eu sei que o meu título está cancelado e qual é a providência e aonde eu vou resolver esse problema, doutora? Perfeito. Se o seu título, como é que eu sei que meu título está cancelado? Você pode fazer essa pesquisa pela própria internet. Então, mais uma vez, no site do TSE, você pode até pôr no Google, né? Você vai em autoatendimento ao eleitor e lá você faz uma consulta simples para ver a situação do seu título. Se ele está cancelado, tem que correr só até o dia 6 de maio. E se você é eleitor do Ceará, qualquer cartório eleitoral, inclusive. Então, digamos, por exemplo, que eu seja eleitora de Juazeiro, mas eu estou passeando por Aurora. Pode ir lá no cartório eleitoral de Aurora, que você regulariza sem mudar o seu domicílio. Olha, eu sou eleitor de Juazeiro, eu quero votar no Juazeiro, mas eu estou aqui pertinho de vocês, quero fazer essa regularização aqui. Não tem problema nenhum, porque dentro do estado do Ceará, o atendimento é descentralizado. Quem não votou na última eleição, logicamente ele tem um débito com a Justiça Eleitoral. Como ele consegue fazer essa quitação e aonde, Edu? A qualquer tempo, sendo apenas 1 ou 2 débitos, a qualquer tempo você pode fazer em qualquer cartório eleitoral ou mesmo através da internet, no mesmo autoatendimento, você consulta, você emite a guia de multa, você paga e já fica registrado lá a regularização. É uma guia que não é tão cara, né? Não, a multa por ausências urnas, a multa máxima é R$ 3,51. Na verdade, ela é muito mais simbólica e educativa do que necessariamente para fazer qualquer tipo de puxão de orelha, né? Exatamente. É um puxão de dizer, olha, você tinha que cumprir seu dever de cidadão e você não fez. Exatamente. Se não esquecer, né, Natan? Porque quando o camarada, às vezes, vai chegando, quer prestar de um empréstimo, que vai participar de algum concurso, aí ele lembra que ele é eleitor, né, doutor? Exatamente. E tem um bocado de problema. Facundo queria fazer uma pergunta aqui. Faça a pergunta, Facundo. Doutora, o cidadão não votou, justificou, pagou a multa. 3 vezes consecutiva, ele justificando e pagando a multa que ele tem que pagar. O título dele está cancelado ou não? Vamos lá. Interessante a sua pergunta, porque as pessoas dizem assim, eu sou obrigado a votar? Não, você é obrigado a comparecer, né? O que é o comparecimento? Você comparece para votar, inclusive branco ou nulo se você quiser, ou você comparece justificando. A justificativa ela é um comparecimento. Então, se você justificou, você não tem multa nenhuma para pagar, você não está em débito, porque como o nome mesmo diz, é uma justificativa, eu dei satisfação, eu não descumpri com a minha obrigação constitucional de votar, eu justifiquei. Tem gente que justifica a vida toda, tem pessoas que por uma questão de princípio próprio, dizem assim, eu não quero participar, eu não quero votar, mas o voto é obrigatório, então eu vou justificar. E justifica a vida toda e nunca cancela o título. O importante é não causar ausência. A ausência é aquilo assim, nem vou nem dou satisfação. A justificativa é uma satisfação. Então não precisa pagar multa se você justificar. Tem uma pergunta que está sendo feita aqui, que gostaria de saber quem tem o direito de votar e se houve alguma alteração para esse pleito. Não houve nenhuma alteração, direito de votar para todas as pessoas, os brasileiros com o título eleitoral a partir dos 16 anos. Lembrando que 16 a 18 é facultativo, acima dos 70 também, quem está aí nessa caixinha entre os 18 e os 70 é obrigatório votar ou justificar. Natan, eu
eu peguei uma informação, até queria que a doutora Patrícia confirmasse aqui, mas antes, deixa eu aqui mandar um forte abraço à nossa querida amiga Luciana, né? Excelente pessoa, sempre que a gente liga, sempre à disposição. A doutora Samara, que era juiz eleitoral, daqui a pouquinho a senhora vai dizer quem é que vai comandar essa eleição aqui em 2026. Mas eu vi uma informação, me parece que o TRE vai disponibilizar transporte para pessoas que tenham deficiência, seja ela visual, física, alguma coisa, para evitar que essas pessoas sejam assediadas da sua casa até o local de votação. Ou seja, é um local neutro, e aqui a gente parabeniza o TRE e o TSE, Natan, que é no Brasil inteiro, né, porque acaba afastando, né, aquela conversa, olha, aquele convencimento de votar numa pessoa que você não quer votar, você quer independência. Lógico que aqui em Juazeiro também esse serviço estará à disposição, né, doutora? Exatamente, é assim, houve essa alteração, na verdade são avanços que nós vamos fazendo a cada eleição, né, tornando a eleição cada vez mais acessível. Então, houve uma preocupação muito específica do TSE de fazer essa regulamentação da possibilidade de utilização, de disponibilização de transporte para pessoas com deficiência. Claro que tudo isso envolve uma logística e uma organização, então fica a cargo dos TREs, no nosso caso, quem vai comandar toda essa logística é o TRE do Ceará. Ele ainda vai estabelecer as parcerias, porque a Justiça Eleitoral mesmo, ela não possui veículos, tanto que na época da eleição a gente requisita de todos os órgãos. Então ele vai estabelecer quais são as diretrizes, quais serão as parcerias, deverá ser feito um cadastro e também deverá ser divulgado através de qual canal a pessoa com deficiência que não dispõe de transporte próprio, ela vai poder se cadastrar para agendar esse serviço de transporte. Então isso vai ser comandado pelo TRE. Aqui no Juazeiro, nós ainda não sabemos exatamente os detalhes, né, porque isso vai começar a ser desenhado a partir de julho, mas tão logo a gente saiba como é que vai ser, nós vamos estar aqui com vocês para poder divulgar em primeira mão. Natan, que avanços, viu? Maravilha, porque evita, né, problemas. E outra, o cidadão que quer votar, ele tem que votar. O seu voto é importante. Você não deixe jogar fora essa oportunidade, não, que a gente não pode entregar 4 anos da nossa cidade, do nosso destino, na mão de qualquer um, né? Você tem que votar, comparecer. Doutora, nós tivemos mudanças no comando do cartório aqui de Juazeiro, principalmente o juiz eleitoral, quem é agora. A doutora Samara fez um excelente trabalho, toda a equipe. Fique à vontade para a senhora dizer o nome de quem vai comandar esta importante eleição. Isso, Juazeiro do Norte tem um município grande, né? Nós temos 2 zonas eleitorais aqui, uma delas, inclusive, a 119, é metade de Juazeiro e Jardim, né? Na eleição passada, a gente teve a doutora Samara e o doutor Gustavo, e para essa eleição, que muda a cada 2 anos, né? Nós vamos ter no comando da 28ª zona, que é a mais antiga, né, e que é a diretoria do fórum, é o doutor Djalma Sobreira Dantas Júnior, e na 119, no lugar da doutora Samara, é o doutor Vandenberg. Então a gente vai ter aí 2 juízes que são muito experientes, já estão aqui no Juazeiro, né, como juízes da comarca de Juazeiro na Justiça Comum já há muito tempo. Então eles vêm aí para somar e para comandar aí as diretrizes da organização das nossas eleições e fazer a fiscalização da propaganda, né, porque a eleição geral ela tem essa diferençazinha com a municipal. Na municipal eles julgam tudo. A eleição geral, ela é toda competência do TRE na sede, né? E do TSE por o cargo de presidente, mas a fiscalização da propaganda ela é local. Então a gente vai ter esses 2 juízes aqui com a gente. Bom, eu quero só dizer aqui para a doutora Patrícia que a Rádio Iracema de Juazeiro do Norte, o portal Crajubá em Ação, no YouTube Acorda Brasil, estaremos sempre à sua disposição. Que vocês precisarem de divulgação, o canal aqui sempre aberto. Tem pela manhã também, das 6 às 8, com o Jornal Iracema, primeira edição, e meio dia na segunda edição, né, Natan? Exatamente, a gente fica muito grato de tê-la aqui conosco, né? Mais uma vez aqui agradecer a senhora e dizer que estamos à inteira disposição. Vamos sim acompanhar de perto esse pleito. Nós temos vários parceiros interligados aqui conosco, vários veículos de comunicação, e estamos à sua inteira disposição. Muito obrigado por estar aqui conosco, doutora. É nós que agradecemos, nós também estamos sempre à disposição, né? Sempre que precisarem. Como eu disse, é uma parceria que é importante que ela se fortaleça a cada eleição, porque a eleição se faz principalmente com informação, que é pilar da democracia. Então estamos sempre à disposição e agradeço demais o espaço. Agora são 13h30